Muito bom dia a todos. Estamos aqui na Faculdade de Direito da USP. Hoje é dia 16 de maio de 2025 e estamos aqui no curso de graduação sobre dívida pública, direito da dívida pública. E hoje nós vamos falar sobre o tema regime de recuperação fiscal. E está conosco aqui o Donato Volques Moutinho, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, doutor em Direito Financeiro aqui pela Faculdade de Direito da USP e um grande colaborador em todas as nossas atividades aqui. Donato, seja bem-vindo, muito obrigado por mais essa colaboração e está com a palavra. Bom dia, muito obrigado, professor Conte. Saudações aí aos alunos, colegas e aqueles que eventualmente assistem aqui à apresentação. Como sempre, uma satisfação, né, voltar, ainda que virtualmente, à Faculdade de Direito lá de São Francisco. Bom, nessa disciplina, né, de Direito da Dívida Pública, a aula de hoje, né, prevista aqui, é sobre o regime de recuperação fiscal, mas os alunos já vêm aí tratando, né, de diversos temas relacionados à dívida pública durante todo o semestre, né? Então, a essa altura, eu já imagino que estejam todos relativamente craques, né, aí nos conceitos da dívida pública, que é um tema bastante importante, essencial, né, e bastante discutido nos dias de hoje, né? E não só hoje, né? Já há bastante tempo, especialmente no Brasil, aí, cujos entes, né, têm um histórico de um endividamento bastante relevante, né? Tanto que estão discutindo que tem até esse tipo de charge aí, né? Não só aqui no Brasil, como, né, no exterior também. Essa do Gilbert aí, bastante interessante, né? Alertando, né, de forma humorada, né, como as decisões que hoje são tomadas, né, afetam as propostas, especialmente nesse âmbito da dívida pública, né, podem afetar as próximas gerações de forma relevante. Mas quando a gente fala em próximas gerações, a gente também está falando um pouquinho da gente, né? Se a gente pensar aí que a literatura geralmente fala em uma geração a cada 20 anos, né? Então, no caso de vocês aí, alunos, por exemplo, que devem estar aí na faixa dos seus 20 anos, vocês ainda estarão aí por algumas gerações, né? Com o avanço da medicina, quem sabe ainda por umas 4, 5 gerações. Então, para vocês ainda mais importante, né, estar atento e exigir responsabilidade nesse tema da dívida pública, né? Como o professor Conde falou, o tema específico da aula de hoje é sobre o regime de recuperação fiscal, né, que os alunos já tiveram certamente uma leitura prévia, então tem uma boa compreensão. De qualquer forma, né, nós vamos fazer aqui uma apresentação. Estou à disposição tanto para perguntas, interrupções no meio da apresentação, quanto ao final, né, da forma como vocês preferirem. E para começar a falar do regime de recuperação fiscal, vale relembrar um pouco uma era em que provavelmente os alunos aqui tinham lá por volta dos seus 5 anos ou menos, né, lá em voltar a 2008, na crise financeira internacional, que iniciou lá nos Estados Unidos, no seu sistema bancário, mas acabou alastrando os seus efeitos por todo o mundo, né? Ainda que no Brasil, à época, né, o nosso atual presidente até falou, né, que o Brasil foi uma marolinha, porque realmente, e os efeitos imediatos aqui no Brasil, como nós tínhamos um sistema bancário muito mais regulamentado do que o sistema americano e outros do internacional, o impacto imediato foi menor. Talvez o impacto maior aqui, que sucedeu e será muito importante para a aula de hoje, foi com as decisões que foram tomadas a partir daí e mantidas por talvez um tempo excessivo. Mas voltando à crise de 2008, na época, né, certamente vocês já conhecem essa história, tem até um filme aí, né, Too Big to Fail, que é bastante interessante, está disponível lá no HBO Max para assistir, eu recomendo, quem não tiver assistido ainda, que trata dessa crise, né, da perspectiva do secretário de Tesouro americano. E aí tem a plaquinha do Lehman Brothers, que virou
né, uma espécie de ícone, né, da crise financeira de 2008, né, que era uma crise no sistema financeiro privado, né, não público, que muito desregulamentado, né, acabou entrando, né, emprestando dinheiro, né, em parativos, né, de muito alto risco, e com isso, né, quando começaram, né, a não ser pagos, né, aumentou demais a inadimplência, foi tudo como se fosse uma fila de dominós, né, foi derrubando um banco atrás do outro, um banco atrás do outro, até que o Tesouro Americano e bancos centrais pelo mundo inteiro tiveram que interferir para poder manter a rigidez do sistema financeiro. Então, no final das contas, quem interviu, né, e salvou aí o sistema financeiro foram os governos, né, mundo afora. Bastante dinheiro foi injetado, nesse caso, né, numa crise que era privada. Mas o que a gente vai tratar hoje aqui é o outro lado da moeda. A gente vai falar de uma crise que é do poder público, né, uma questão do endividamento relacionada ao poder público. Estou falando de crise porque o regime de recuperação fiscal ele vai valer, ele vai funcionar e ele existe por causa de crises financeiras, de endividamento, especialmente de endividamento dos estados. Tá? No caso aqui, como eu falei, a essa altura vocês já estão bem craques, né, naquelas definições relacionadas ao endividamento público, e a gente está falando de crédito público, né, como a confiança que o Estado tem perante aqueles que possuem recursos, né, para receber dele recursos. Então, aqueles que compram os títulos públicos, por exemplo, da União, confiam que a União pagará, né? Por isso emprestam ali o seu dinheiro. Ninguém hoje é obrigado a emprestar dinheiro para o Estado. Pagar tributo, sim, né? A gente é obrigado. Agora, no caso de financiamento de crédito, a gente não é obrigado. Então, é um empréstimo. É uma confiança que ele vai ser pago esse dinheiro, por isso que eu deposito lá o dinheiro em troca de um título público e, obviamente, em troca de juros, né? Quanto menos confiança eu tenho, mais caro eu cobro nesse título, né? Atualmente nós estamos aí com um nível ainda mais elevado, né, do que o comum aqui no Brasil. Então eu falei de crédito, né? Aí tem a questão do endividamento público, que é esse processo de contrair empréstimos, né, propriamente. Os empréstimos públicos, né, ou, né, emissão de títulos, são o processo, são realmente as operações individuais que levam ao endividamento, e a dívida em público a gente pode falar como o estoque, né? Esses são os conceitos geralmente utilizados aí, básicos, né, na questão da dívida pública, conceitos que, como eu falei, a essa altura, né, com várias aulas na disciplina, vocês já devem provavelmente manejar bem. Então, para a nossa aula aqui, é bastante importante a gente falar da importância de um endividamento público que seja responsável. Na verdade, assim, quando a gente usa essa palavra, né, dívida, quando a gente pensa em dívida, tanto na vida privada quanto na vida pública, ela tem já uma conotação geral, assim, que é negativa, né? Acho que ninguém pensa em algo bom quando pensa em dívida, mas o endividamento público, ele é, sim, um instrumento muito importante para o financiamento de políticas públicas e de desenvolvimento. Então, quando ele é usado de uma forma responsável e sustentável, a gente pode dar o exemplo aqui, quando ele é usado para permitir viabilizar investimentos em infraestrutura, investimentos que podem gerar crescimento econômico, aumentar a arrecadação futura, esse endividamento público usado nessas condições, ele acaba gerando ali uma eficiência realmente alocativa de recursos a longo prazo, além de se constituir um instrumento de justiça intertemporal, porque os benefícios desse tipo de despesa, de investimento de longo prazo, investimento, por exemplo, no metrô na cidade de São Paulo, o metrô ele vai ser utilizado por diversas gerações, né? Sendo bem manutenido, ali, a princípio, ele vai funcionar por bastante tempo. Então, é justo que essas diversas gerações que deles, né, usufruem desses investimentos, possam pagar em alguma medida por ele. Então, o endividamento público ele é usado bem, muito importante, né? Tanto como para viabilizar investimentos, permitir o desenvolvimento, quanto até, como eu falei, como um instrumento de justiça intergeracional. Agora, por outro lado, quando ele é mal utilizado, ele é um perigo, né, como dizem, né?
E aí, falando mal utilizado, tanto quando ele é utilizado em excesso, a gente pode considerar uma má utilização, ou quando ele é utilizado sem planejamento adequado, né, em despesas que não estão entre aquelas, né, que podem gerar crescimento econômico, nem aumentar a arrecadação futura, nem constituir bens que serão utilizados, nem constroem, né, ativos públicos que serão utilizados por diversas gerações. E aí ele acaba sendo, né, quando mal utilizado, ou gerando, né, tanto injustiça social, porque quando esse processo, né, de grande endividamento explode, os mais pobres, né, é quem mais sofre, porque eles não emprestam, né, os mais pobres não têm recursos para emprestar para o Estado, os mais ricos, pelo menos, acabam se beneficiando desse endividamento, né, na forma de juros mais altos, quanto um instrumento de injustiça intergeracional, porque eu faço com que a geração futura pague por algo que eu consumi hoje, né? Diferentemente do caso do metrô, né, que ela também usará desse recurso. Agora, se eu usar o endividamento público para pagar algo que é consumido hoje, aquela futura geração estará lá pagando os juros dessa despesa, desse endividamento, mas não estará usufruindo, né, dos benefícios que vieram a partir desse endividamento. E muitas vezes isso leva realmente à ruína financeira, né? Eu gosto muito de uma palavra, de uma frase, né? Que é do professor Alessandro Taviani, que ele fala mais ou menos o seguinte, né? Que quando os recursos, né, que são adquiridos, auferidos por meio de endividamento, eles são utilizados em despesas que não trazem benefícios prolongados no tempo, acontece que a dívida pública ela faz o futuro sustentar o presente, né, por um determinado preço, e esse preço não costuma ser pequeno. Tá? Então, assim, ao longo do tempo, né, se eu tiver uma sequência de más escolhas, ela pode levar a uma situação em que realmente a carga, né, a geração, seja a geração atual, né, em relação ao passado, seja a geração futura em relação às anteriores, ela acaba suportando que suportar uma carga muito excessiva, né, representada aí em juros da dívida, sem oferir os benefícios que sejam proporcionais a essa carga, né? Então, e o que acontece, né, quando acontece essa ruína financeira? Em regra, a gente tem aí como consequências desse endividamento mal gerido, né? Cortes em investimentos e em serviços públicos que são demandados no tempo atual, acompanhados, por outro lado, de aumento de tributos, né, aumento da carga tributária, e o que acaba podendo conduzir a sociedade àquela sensação de que o peso da dívida pública ele é injusto, né, porque eu estou suportando um peso muito grande e não tenho ali os benefícios proporcionais a ele, né? Então, isso gera oposição e gera ainda obstáculos ainda maiores para que o Estado possa se reorganizar, né, e ter ali condições fiscais necessárias para que possa ter capacidade financeira para custear o serviço da dívida. Um momento, Donato. Claro, por favor. Tá caindo a internet aqui no... Não, ele tá me ouvindo daqui, não tá? Tô ouvindo. Tá caindo a internet aqui da faculdade, eu vou trocar o Wi-Fi, um momento. Tá, joia. Você me avisa quando voltar, né, Arthur? Deu certo. Joia, Arthur. Posso continuar, então, né? Eu estava falando aqui da importância, né, do endividamento responsável, dos benefícios que ele pode trazer e das consequências do endividamento mal gerido, né, que, no limite, pode fazer com que a dívida se torne insustentável, efetivamente, né, que não seja mais viável ao poder público honrar essa dívida sem interromper a prestação de serviços públicos que se considerem essenciais, né? Então, isso leva a um cenário de precariedade fiscal, né, em que determinado ente, ainda que seja um ente subnacional, estados, municípios, isso é indesejado por uma série de fatores, né? E o primeiro é porque esses serviços públicos regionais e locais afetam uma grande parcela da população que vive em seu território
Mas também não para por aí, porque essas políticas públicas, né, esses entes, né, estados, municípios, eles realizam investimentos em setores estratégicos, geram riquezas, né, então a economia dos estados e municípios atuam e interferem muito na economia. Então, nesse cenário, que os pagamentos, mesmo desses entes, né, de estados e municípios, sejam interrompidos, nem vou falar, né, quando isso já aconteceu no Brasil, né, quando há uma moratória da dívida federal, a situação é ainda pior. Mas mesmo no caso dos estados e municípios, a gente acaba completando aí um círculo que ele é vicioso, né? Porque aí eu tenho perda de confiança de forma geral, né, entre aqueles prestamistas, aqueles que emprestam dinheiro, ausência de crédito público, falta de recursos financeiros para realizar investimentos públicos, interrupção e precarização de políticas públicas, né? Um crescimento da dívida e, finalmente, a incapacidade de pagá-la, né? Com impactos relevantes sobre toda a economia e num ciclo que se fecha mesmo e vai piorando a situação, né? Numa verdadeira espiral aí rumo ao buraco, né? Então, apesar da política econômica nacional ela ser realmente conduzida pela União, o comportamento fiscal de governos estaduais e municipais interfere bastante no alcance dos objetivos, né, estabelecidos nessa política econômica. Tá? Então, o alto endividamento dos entes aqui subnacionais, de estados e municípios, é uma questão também de relevância nacional. Por isso, né, é que nós temos, né, existe hoje o regime de recuperação fiscal. Ele vem em decorrência de um longo histórico de crises fiscais nos estados, né? Ainda que esse cenário, né, que eu falei, né, do ciclo aqui vicioso seja um cenário hipotético, ele representa relativamente bem, a gente pode dizer, a realidade vivida por alguns municípios e um bom número de estados brasileiros em diversos momentos, especialmente até a década de 80, né, em que tínhamos crises fiscais sucessivas, né, que resultavam tanto de alto endividamento perante a União e também perante instituições financeiras, né, nacionais, internacionais, má gestão financeira, dependência de transferências, né, além daquela rigidez de despesas obrigatórias. Então, isso foi algo muito comum, né, no Brasil, né, especialmente ali até a década de 80, mas também na década de 90, né, e tinha um grande impacto dessas crises fiscais, especialmente dos estados brasileiros, na economia nacional, no ciclo de endividamento e na inflação também, né? Então, a partir do Plano Real, com a tentativa ali, né, de sanear a economia, foram adotadas uma série de medidas, né, para poder tentar equalizar também essa situação do Estado. Até porque os estados, muitos usavam a inflação como uma forma de se financiar, né? Não se preocupava muito, por exemplo, vou dar um reajuste aqui para o funcionalismo alto, porque daqui a pouco a inflação vai realmente comer, né, esse ganho, e o ganho real vai ser sanado. Então, não se tinha uma grande responsabilidade na hora de criar despesas, porque se sabia que logo ali na frente esse valor, né, estaria defasado em relação à inflação, e aí eu tinha uma nova rodada de decisões, né? Então, isso aconteceu bastante. Quando veio o Plano Real, os estados perderam essa fonte de financiamento, mas não mudaram o comportamento, né, de forma que acabaram adquirindo dívidas muito excessivas e relevantes. E muitos estados tinham ainda, naquela altura, bancos estaduais, né? A gente vai lembrar aí do Banespa, né, que era o Banco do Estado de São Paulo, muito grande, que foi privatizado. E que nesse contexto aqui, né, do ajuste, do saneamento das finanças públicas estaduais, acabou sendo, o Estado acabou sendo meio que quase obrigado, né, a vendê-lo para poder pagar parte de sua dívida, né, e entrar aí nos programas federais, né, de resgate, de socorros, realmente, com o refinanciamento das dívidas estaduais. A maioria dos estados acabou vendendo seus bancos, mas o que acontecia até ali? Eles pegavam dinheiro no banco como se fosse empréstimo sem ativo e simplesmente não pagavam, rolava, eles mesmos controlavam o banco, né? Então isso virava, né? Não tinha mais a inflação, mas os estados tinham ali uma fonte de recurso de financiamento ilimitada praticamente nos seus próprios bancos, né? Então isso levou aí, manteve, né, essa situação e agravou a situação fiscal aí de estados, especialmente de estados, né?
e de forma que teve todo esse incentivo, né, e falando em incentivo aqui muito forte, né, a que os estados vendessem os seus bancos. Alguns poucos estados mantiveram, é o caso aqui do Espírito Santo, né, eu estou falando de Vitória, e o estado do Espírito Santo ainda tem um banco público, né, que é o Banestes, né, eu acho que o estado é um dos poucos que tem o banco e ainda manteve a companhia também de esgoto, né, que nós temos aqui a companhia de saneamento ainda, a Cesan também, mas porque estava ali numa situação que não era tão grave naquele momento. Mas como eu falei, a União, ao longo do tempo, né, como o endividamento dos estados ele interfere, né, na política econômica nacional, a União sempre tomou uma série de medidas tentando meio que resolver essa situação, né? E aí a gente pode destacar aqui, né, a Lei 9.496 de 97, e com ela o Programa de Ajuste Fiscal, que teve, né, uma adesão realmente forçada, né, a um programa de apoio à reestruturação e ajuste fiscal dos estados, né, nesse processo de renegociação de dívidas. O que a União fez foi que os estados tinham dívidas com juros muito altos, então ela fez uma troca de dívida, né? Ela assumiu essa dívida que os estados tinham, né? Na verdade, a União pegou empréstimos a títulos públicos com juros um pouco menores que os estados pagaram, e pagou a dívida, e aí os estados ficaram com a dívida com a União, né? E aí vieram pagando ao longo do tempo, esses contratos já foram renegociados algumas vezes, mas vários estados ainda têm uma parcela dessa dívida, alguns com bastante reclamação, né? Como é o caso, por exemplo, do estado de Minas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que sempre questionaram, que eram grandes devedores à época, né? E ainda tem dívidas relevantes, que questionaram bastante o valor já pago, né? Acusam, inclusive, que a União está ganhando dinheiro em cima dos estados, né? Porque está ganhando juros há muito tempo, que essa dívida já foi paga, e etc. Mas, na verdade, a gente sabe que teve uma troca de dívida, né? Se a gente olhar esses contratos de dívida, provavelmente os juros hoje estão até menores do que a União paga, né, nos juros da sua dívida, nos títulos federais, né? Então, acaba sendo uma troca, né? Se a União recebesse esse dinheiro todo, ela ia pagar a dívida, né? Então, é meio que uma equação que se equilibra nesse sentido, né? Mas os estados têm aí a sua demanda, especialmente esses estados, enquanto outros pagaram e até já encerraram essa questão da dívida com a União. Então, em 97 teve esse grande programa, que começou um processo aí de equalização da dívida, especialmente aqueles estados, né, que a gente está falando do regime de recuperação fiscal que se aplica apenas aos estados. Em 2000, né, veio um grande marco, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a Lei Complementar número 101, que até fez, né, 25 anos aí na semana passada. O professor Conte fez um evento importante e transmitido, com grandes nomes do cenário nacional que participaram da elaboração da LRF, né, com o Zé Roberto Afonso, com a Selene Pérez Nunes, com o ministro Vera de Oliveira do TCU, falando, né, que também porque um dos objetivos da LRF era justamente controlar o endividamento, né, inclusive, especialmente de entes subnacionais, além das despesas com o pessoal, né, que são e demais despesas obrigatórias que acabam criando condições para quando descontroladas, né, para um endividamento excessivo ou irresponsável. E ali, a partir da LRF, nós tivemos, o país também, né, cresceu bastante durante os anos ali 2000, né, e isso criou condições para os estados, né, tivessem um grande ganho de receitas, né, e também, em consequência, né, aumentaram as suas despesas. Quando aquilo que eu falei, né, a gente, embora tenha passado relativamente bem ali pela crise em 2008, algumas das medidas, né, que foram necessárias em 2008 para manter a atividade econômica, elas acabaram perdurando por prazos muito maiores do que eram recomendáveis, né, e levaram, né, o país, junto com outros fatores, a uma recessão econômica bastante grave ali no período entre 2014 e 2017. Essa crise, né, ela se abateu bastante sobre os estados, especialmente, pressionou as finanças estaduais porque as suas receitas caíram, e aquela elevação anterior de gastos, né, que um bom período, né, de crescimento econômico tinha permitido pela elevação de receitas, agora, né, apertava do outro lado, né, que eu tinha aumentado as despesas
junto com as receitas, talvez até não no mesmo nível, mas tinha aumentado bastante. Quando a receita caiu, a crise, o quadro fiscal dos estados ficou bastante deteriorado, né? E aí, a partir daí, também ocorreu uma pressão, né, dos parlamentares, né, dos próprios governadores dos estados, para que a União pudesse rever, né, aqueles contratos de endividamento. Nesse momento foram alteradas taxas, né, dos empréstimos, os juros, e até que se chegou, né, à aprovação em 2017, né, a criação do regime de recuperação fiscal, aprovado aí por meio da Lei Complementar número 159, né, que é de 19 de maio de 2017, então também está fazendo aniversário, né, aí na próxima semana. Essa lei, né, esse regime de recuperação fiscal, como eu falei, ele é voltado apenas aos estados, tá? Então, os municípios, ainda que, por pior que esteja a situação fiscal deles, eles não podem aderir ao regime de recuperação fiscal. E ela foi uma lei realmente pensada para socorrer aqueles estados que estavam em pior situação, né? E a gente vai falar do Rio de Janeiro, especialmente o Rio de Janeiro, mas vai falar de Minas Gerais, né, do Rio Grande do Sul, né? Depois, são estados grandes, com grande endividamento, né, que estavam quase sem condições de realmente pagar, né, tinha entrado naquele ciclo vicioso, né, que eu falei aqui, vamos dizer assim, na introdução. Então, ela se destina a estados, não a municípios, mas não a qualquer estado, aos estados que realmente estiverem ali no que eu estou chamando de uma precária situação fiscal. Né? O que é a precária situação fiscal? No texto, né, que imagino que vocês tenham lido, vocês observam lá, né, que a gente pode dividir em 4 eixos, né, da precariedade, né, da situação fiscal, que se confundem com as condições de adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, estou falando de estados, né, com alto endividamento, baixa capacidade de realização de investimentos, despesas com pessoal fora de controle e com insuficiência financeira, né? Eu estou chamando essas quatro condições de eixos aí da precariedade fiscal. Elas são condições de adesão, já explico, né? Exatamente como elas funcionam enquanto condições de adesão. Mas o objetivo do regime de recuperação fiscal, ele é justamente proporcionar a determinado estado que esteja nessa situação precária, do ponto de vista fiscal, as condições para que ele possa se recuperar, né, e alcançar um equilíbrio. Né? Então, quando eu estou falando de equilíbrio, para regulamentar, né, o regime de recuperação fiscal, um decreto, o 10.681 de 2021, em que ele define lá que equilíbrio fiscal é a obtenção de resultados primários anuais superiores ao serviço da dívida, né, e de um volume sustentável de obrigações financeiras ao final do exercício. Para, com isso, basicamente, o quê? Eu voltar a ter condições, né, de honrar com a dívida sem interromper ali políticas públicas que sejam essenciais. Então, para alcançar esse objetivo, né, de chegar no equilíbrio fiscal, a adesão ao regime de recuperação fiscal concede ao Estado uma série de benefícios e também de prerrogativas, né, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Né? Mas ainda sobre as condições de adesão fiscal, esse quadrinho aqui ajuda bastante, né, porque ele mostra como é que funciona. Né? A lei ela traz lá no artigo 3º, na Lei Complementar 159, 3 incisos que são os 3 requisitos que seriam cumulativos, né, como fala a lei. Mas é um cumulativo com um asterisco, a gente pode falar assim. Né? Por quê? É necessário, né, que eu tenha, né, para poder entrar no regime de recuperação fiscal, que o Estado, né, ele tenha o que se chama de autoendividamento. O que é o autoendividamento? No critério legal, é quando a dívida pública, quando a dívida, né, do Estado consolidada, ela é superior, né, aqui, ó, dívida consolidada maior, né, superior do que a receita corrente líquida anual do Estado. Então, se a dívida consolidada for superior à RCL anual, está atendido esse requisito, né, está preenchido lá o primeiro eixo, né, da precariedade fiscal. Observe que não necessariamente o Estado ele estará acima do limite
de endividamento, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca em 200% da RCL, né, o limite de endividamento. Mas para entrar no regime de recuperação fiscal, se estiver acima de 100%, o critério está atendido. Também acima de 100%, a situação já não está boa, né? A gente pode falar assim. Em seguida, no inciso 2, tem dois requisitos, dois eixos, né, aqui que a gente pode falar da precariedade fiscal, um relacionado à despesa com pessoal e outro relacionado à despesa correntes em geral, que eles são alternativos. Então, se eu tiver em uma das duas situações, é considerado cumprido o requisito para entrar no regime de recuperação fiscal, né? Na primeira, relacionada às despesas correntes, é quando elas estão superiores a 95% da receita corrente líquida. Quer dizer que quase toda a minha receita está ocupada por receita corrente. Então, eu tenho uma baixa capacidade de realização de investimentos, né? Porque só sobraria ali 5% ou menos, né, para poder tentar fazer investimentos e também para pagar a dívida, né? Porque o pagamento da dívida pública não está entre as receitas correntes, apenas dos juros, né? Mas o principal não. Então, se vê, né, a gravidade da situação, né, quando eu tenho o Estado uma baixa capacidade de investir, é um dos requisitos para poder entrar no regime de recuperação fiscal. O outro, né, alternativo a esse, é quando o Estado ele está numa situação em que ele está descumprindo o limite de despesa com pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal. Para a União, a LRF ela traz um limite de até um limite legal, né? Antes disso tem um limite de alerta e tem o limite chamado prudencial, mas o limite legal, considerado máximo, no caso da União é de 50% da receita corrente líquida, e no caso dos estados e municípios é de 60%, o limite consolidado, né, do estado ou do município, considerando todos os poderes e órgãos vinculados ao estado ou ao município. É de 60%. Então, no caso aqui, se ele tiver excedido esse limite, ainda que, né, que ele não tenha ali mais do que 95% de receitas correntes em relação à RCL, ele também pode entrar no regime de recuperação fiscal. E o terceiro requisito ali, né, quando o Estado está numa situação que se chama de insuficiência financeira, que acontece quando o total de obrigações que ele tem é superior, né, àquelas disponibilidades de caixa ou equivalente de caixa também de recursos que não tem uma vinculação, né, legal. Então, se o Estado estiver nessa situação, né, de alto endividamento, estiver na situação de insuficiência financeira e ou baixa capacidade de investimentos porque está gastando tudo com receita corrente, ou o limite de pessoal estourado, ele poderá, né, fazer o pedido, estará em condições de tentar ingressar no regime de recuperação fiscal para que tenha aí alguns benefícios. Entrar no regime de recuperação fiscal é um benefício, tá, gente? Não é obrigatório entrar no regime de recuperação fiscal. Todos os estados, fora aqueles que já quitaram totalmente a dívida, que é o caso do Piauí, e mais um estado que eu não me recordo agora, que também já acabou totalmente essas dívidas com a União. Todos os estados eles estão num programa, obrigatoriamente, porque entraram em 97, num programa de ajuste fiscal, né? Mas entrar no regime de recuperação fiscal é um benefício que dá a eles algumas prerrogativas que a gente vai ainda falar aqui mais para frente. Tá bem? Então, aqui espero que estejam bem entendidos, né, que é um ponto importante essa questão das condições para poder entrar no regime de recuperação fiscal. E tudo bem, eu falei que é um benefício, mas quais são os benefícios, né? O que ganha o Estado que entra, né, ingressa no regime de recuperação fiscal? O primeiro e principal benefício é que ele tem uma redução temporária das prestações das suas dívidas, tá? Basicamente acontece isso aqui, ó. Aqui é também que o tamanho do desconto que ele tem, tá? Então, inicialmente, ele tem uma suspensão total do pagamento da dívida. O que isso quer dizer? A dívida que ele tem com a União, ele não precisa pagar. Inclusive, dívidas que ele tem com instituições financeiras privadas, a União assume essa dívida. Eu falei os estados, eu lembrei aqui agora. Tá? Piauí e Tocantins, que já não possui mais contagem de dívida com a União. Todos os demais ainda possuem, né? Alguns bastante controlados, outros numa situação mais complicada. Mas quando ele entra no regime de recuperação fiscal, então, inicialmente,
ele deixa de precisar pagar essa dívida, ele ganha um prazo para isso. Fala, ó, inicialmente você não vai pagar nada, para ganhar um fôlego financeiro, né, para combater aquela situação de insuficiência financeira que a gente estava falando. E aí, a cada ano, né, depois que tiver aprovado o plano de recuperação fiscal, esse desconto vai diminuindo, né? O prazo total, a gente vai ver, é de até 9 anos, né, do regime de recuperação fiscal. Então, ele vai diminuindo aí 1/9 por ano o desconto, né? Então, no primeiro ano ele não precisa pagar nada, no segundo ano ele vai pagar ali algo em torno de 11%, né? E depois 22%, assim até chegar a 100% lá a partir do 9º ano. Então ele ganha um fôlego financeiro, especialmente inicial, bastante relevante. Inclusive, como eu falei, com dívidas privadas, né? Dívidas perante instituições financeiras privadas que tenham rolado ali e tenham sido incluídas no regime de recuperação fiscal. Inclusive, assim, privadas que eu estou falando, assim, sistemas multilaterais, né? Eventualmente quem tem, os estados às vezes pegam empréstimos com o FMI, com o BIRD, né? Bastante comum, empréstimos com o BIRD para desenvolvimento, né? O Banco Mundial. Então, esse tipo de despesa também, de financiamento, também pode entrar no regime de recuperação fiscal. Além disso, né, da redução temporária das prestações das dívidas, durante a vigência do regime de recuperação fiscal, o Estado ele se beneficia da suspensão de algumas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, assim, se a gente fala, ó, o excesso de despesa com o pessoal é uma das condições, né, embora seja uma alternativa, para adesão ao regime fiscal, né? Então, o Estado que está nessa situação, ele estaria, pela LRF, no artigo 23, obrigado a eliminar todo esse pessoal excedente aos 60% da RCL em apenas 2 quadrimestres, em 8 meses. Isso é o que determina a LRF. Só que no regime de recuperação fiscal, a aplicação desse artigo vai ficar suspensa. Então, ele vai ter um prazo maior, né, definido, pactuado num plano de recuperação fiscal para poder reduzir os seus gastos com o pessoal. Isso é um benefício, dá uma flexibilidade. Além disso, o Estado, né, que também está nas condições para poder entrar no regime de recuperação fiscal, ele não teria condições de receber transferência voluntária da União, porque a LF vedaria ali no artigo 25, né? Mas essa também vedação fica suspensa quando ele entra no regime de recuperação fiscal. Então a União consegue continuar passando transferência de recursos de convênio para poder fazer uma obra, né? Convênio para determinados construção ou determinado investimento, enfim, né? Nasquelas políticas públicas que a União executa por intermédio, né, de transferências voluntárias a estados e municípios. Então, assim, além disso, né, ainda que se ele tiver ainda, como eu falei do endividamento, né, se ele tiver atendendo naquela condição de endividamento maior do que 100%, mas se for ainda mais alto, né, se ele tivesse excedido o limite de endividamento previsto na RCL, ele também teria um prazo ali, né, contado em 3 quadrimestres, para poder reconduzir a dívida até o limite, né? Se ele tiver entrado no regime de recuperação fiscal, o prazo também será o pactuado na LRF, ele vai deixar de sofrer as sanções decorrentes, né, do não cumprimento desse prazo, né, não fosse o caso do regime de recuperação fiscal. Então ele tem aí uma série de benefícios decorrentes, né, da entrada aí no regime de recuperação fiscal. Mas a entrada no regime de recuperação fiscal não são só flores, né, como dizem, né? Ele também vai ter aí algumas vedações que são impostas, né, obrigatoriamente impostas, em decorrência, né, da adesão ao regime de recuperação fiscal. Então ele não vai poder fazer algumas coisas, né? Ele vai ser obrigado ali a controlar, né, as suas despesas com o pessoal, então ele não vai poder tomar nenhuma medida que possa aumentar as despesas com o pessoal. Isso, né? Então não vai poder, por exemplo, reestruturar a carreira, conceder reajuste, aumentar auxílios, bônus, nada disso. O que acaba, né, nem realizar concursos públicos,
Então, isso acaba dando uma engessada, né, na administração. Embora, por outro lado, também dê um argumento, né, ao gestor que precisaria, né, que gostaria de ser mais austero do ponto de vista fiscal, mas não tenha condições políticas de bancar, né, essa austeridade. Ele vem ali como uma obrigação em razão do regime de recuperação fiscal. Além disso, né, para poder tentar conter ali aquela monopolização do orçamento pelas despesas correntes, há o impedimento, né, a vedação à criação de novas despesas obrigatórias, né? Então, durante o regime de recuperação fiscal, ele, a princípio, né, não vai poder criar novas despesas, nem reajustar, né, despesas, né, que é uma forma de ampliação, despesas obrigatórias, e nem contratar despesa com publicidade, com propaganda, né, exceto aquelas relacionadas a áreas consideradas essenciais, como saúde, segurança e adequação, ou alguma outra que seja demonstrada ali, né, a utilidade pública. Também não vai poder transferir recursos para outros entes, no caso, para os municípios, nem para organizações da sociedade civil. Então, tem ali uma série de vedações arroladas na Lei Complementar 159, que visam, né, impedir aí a criação de novas despesas obrigatórias. Além disso, para tentar evitar, né, o crescimento do endividamento, ele não vai poder realizar outras operações de crédito que não aquelas que estejam previstas no âmbito do regime, né, de recuperação fiscal. Ele vai poder fazer algumas, né, para ampliar a receita, aliviar o fluxo de caixa ou fazer frente a calamidades, mas, regra geral, ele não vai poder pegar novos financiamentos, né, fora do regime de recuperação fiscal. Isso seria, no caso, né, mais uma das vedações envolvidas no regime de recuperação fiscal. E para entrar no regime de recuperação fiscal, há também um procedimento legalmente previsto, né, na Lei Complementar 159, no decreto que a regulamenta. E o primeiro passo, como nós vimos, há algumas vedações importantes, né, que afetam ali o cotidiano do ente, do Estado, no caso, da administração pública estadual, e que afeta impossibilidade de reajuste, crescimento de despesas obrigatórias. Então, de alguma forma, afeta as políticas públicas, né, afeta também a população. Então, para poder se submeter voluntariamente ao regime de recuperação fiscal, é necessária uma decisão não só do governante, não só do governador, né, do governo ali na sua administração. É necessária uma decisão do próprio ente, né? E isso se dá por intermédio da aprovação de uma lei estadual. Então, isso precisa passar pela Assembleia Legislativa do Estado. E como primeiro passo para entrar no regime de recuperação fiscal, está lá uma aprovação de uma lei estadual, né, que autoriza o governador a solicitar ao Ministério da Fazenda, né, a entrada no regime de recuperação fiscal, e já autoriza o governador a adotar as medidas que serão necessárias, né, para poder executar o plano de recuperação fiscal. Então, como são medidas bastante impactantes na administração estadual, isso precisa ser autorizado, previamente autorizado pelo parlamento, para que nenhum estado também depois entre no regime de recuperação fiscal, goza dos benefícios dele oriundos, mas não cumpra as obrigações né, que seriam necessárias, né, nem as vedações que são previstas em lei, sob a justificativa de que precisava de lei para fazer aquilo e o parlamento não autorizou. Então, a autorização parlamentar é prévia, né? O primeiro passo é a aprovação da lei estadual. Com essa lei aprovada, o governador entra com um pedido, né, de adesão ao Ministério da Fazenda para poder entrar no regime de recuperação fiscal. Esse pedido, né, ele é avaliado, tem um fluxo ali no Ministério da Fazenda. Depois que se verifica no Ministério da Fazenda, verifica que o Estado ele realmente preenche as condições de entrada, né, ele está em situação de precariedade fiscal, segundo aqueles limites legais, segundo aquelas condições previstas na própria lei, aí ele é autorizado a entrada e, né, e começa um prazo de elaboração do plano de recuperação fiscal, né, que também aí já é acompanhado pelo Ministério da Fazenda e pelo Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal, né, e aprovado mais uma vez.
né? E depois tem que ser executado e sofre contínua avaliação. Então, o primeiro passo é a aprovação da lei, depois tem um pedido de adesão, depois que esse pedido de adesão é aprovado, é elaborado o plano de recuperação fiscal. Elaborado e aprovado o plano, né, há toda uma avaliação do plano, né, de recuperação. E eu peguei até do manual lá do regime de recuperação fiscal da União, que tem os passos aqui, né, para poder entrar no regime de recuperação fiscal, né? Então, o Estado, né, o governador, ele dá, a partir da aprovação da lei, né, de autorização de entrada, ele dá ciência aos demais poderes, né, sobre o plano, naquele momento, né, já autorizou a entrada, eu elaborei o plano, ó, então ele dá ciência, o plano é esse, protocola o plano, né, apresenta ele à STN, publica no Diário Oficial, no site do Estado. A Secretaria do Tesouro Nacional recebe esse plano, remete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, dá um parecer, né, sobre o equilíbrio no cumprimento dos planos, a PGFN também dá um parecer do ponto de vista jurídico, e o Conselho de Supervisão um parecer ali relacionado à própria às condições, né, as medidas adotadas entre aquelas previstas na lei 159. Finalmente, né, tem uma manifestação sobre o plano de recuperação fiscal pelo ministro da Fazenda, que é publicada, e a decisão final, né, de homologar o plano de recuperação fiscal e estabelecer o início de sua vigência é dada pelo presidente da República. Então, o plano de recuperação fiscal ele tem que ser visto como um benefício que a União, enquanto ente, concede aos estados. Por isso a decisão do presidente, porque a União também vai assumir encargos, né? Ela vai assumir ali o endividamento dos estados por um período, né? Então, ela vai tanto deixar de receber o que estava previsto no contrato dela de financiamento com os estados, quanto assumir, né, como eu falei, dívidas, né, provisoriamente, os pagamentos com entidades e instituições financeiras multilaterais. Então, por isso aí a decisão também do presidente, já autorizada, né, obviamente, pela Lei Complementar 159 pelo Congresso Nacional. E o que é? Eu falei aqui do plano, né, de recuperação fiscal. O que está previsto, né, nesse plano de recuperação fiscal? Ele tem, né, por lei, né, obrigatoriamente um diagnóstico dessa situação fiscal do Estado, com as projeções financeiras, né, do que o que vai acontecer, né, ali se nada for feito. Aí tem ali a previsão de que medidas de ajuste podem ser adotadas, com os prazos para elas serem adotadas. E essas medidas entre as previstas na Lei Complementar 159. Eu já vou passar aqui um slide, né, que dá um exemplo de quais medidas são essas. No plano tem que ter também projetado ali o impacto esperado dessas medidas, né? É possível, né, eu falei que tem uma série de vedações, mas é possível que o plano, pela determinada condição do ente, tem algumas ressalvas às vedações. A lei complementar permite isso. Então, vai estar previsto e aprovado no plano, né, para que possa ser realmente implementada, algumas ressalvas. Então, de repente, vai falar, olha, em tal área eu vou poder fazer concurso, porque é uma área crítica aqui no Estado e eu preciso manter aquilo. E as demais medidas serão suficientes para me levar ao equilíbrio fiscal no prazo do plano. Então, tudo isso é bem desenhado ali, né, previsto no plano de recuperação fiscal, como se fosse mesmo um contrato, né, entre a União e o Estado. Não é bem um contrato porque os interesses não são contrapostos, né? Mas algo firmado, né? Um compromisso entre eles. Tem também as hipóteses que são legais, né? De encerramento do regime. Muito importante as metas previstas, né? Esse regime de recuperação fiscal ele tem metas e compromissos, então isso está previsto no plano. Além disso, pode ser que antes de entrar com o pedido, o Estado já tenha adotado algumas medidas dentre aquelas previstas no plano de recuperação fiscal. Então, o plano vai ter ali já mostrando quais foram essas medidas já adotadas, comprovadamente, né? E além de demonstrar que não é necessária mais a aprovação de nenhuma lei adicional ali no Estado, né? As leis têm que ser aprovadas antes, como eu falei, para que não haja aquela desculpa, né, de não aprovação de lei estadual, então o parlamento não permitiu, eu não vou poder adotar essa medida que estava combinada. E as medidas previstas ali no plano, né, para o plano de recuperação fiscal, né, medidas a serem adotadas pelo Estado em recuperação fiscal, prevista na Lei Complementar 159,
são basicamente essas previstas aí no slide, né? Que estou falando aqui de alienação de participação em empresas. Então, vocês possivelmente se lembram, há alguns anos, quando o Rio de Janeiro foi entrar no regime de recuperação fiscal, que ocorreram manifestações contra quando ia ter sessão na Assembleia Legislativa para autorizar a privatização da empresa de saneamento do estado do Rio de Janeiro. Acho que é SEDAI, se não me engano o nome. Então teve dia que foi adiada, teve manifestações, né? Porque ele precisou ali autorizar para poder entrar no regime de recuperação fiscal a alienação da participação em empresas, no caso a SEDAI, para poder, né, receber recursos para serem aplicados, né, nas medidas necessárias do plano. Também precisa adequar, estão entre as medidas, né, adequação no regime próprio de previdência dos servidores, né, naquela ocasião ainda foi antes da emenda 103 de 2019, então nessa adequação estava obrigando, por exemplo, a criação do previdência complementar, adequar a questão de limite de contribuição dos servidores, pelo menos ao patamar federal, porque alguns centros são mais benéficos, enfim, tentar dar uma arrumação para pelo menos igualar algumas situações da União de alguns estados mais responsáveis. Também é necessária uma redução de benefícios, está prevista, né, uma redução de benefícios fiscais, uma revisão do regime jurídico dos servidores, por exemplo. Ainda há estados em que o exercício de um cargo em comissão, uma função gratificada pelo servidor efetivo por um determinado tempo, 1 ano em alguns, 2, 3, às vezes 5 anos, causa uma incorporação do vencimento adicional ali do cargo em comissão. Depois, mesmo que o servidor saia da função de chefia, né, de direção, de assessoramento, aquele valor continua no salário. Então, depois de tanto tempo, ele pode sair. E ainda acontece assim, que às vezes há um rodízio, né? Então, eu estou num cargo, incorporo esse cargo, depois vou para outro, incorporo. Isso vai gerando uma avalanche do salário. Então, ainda há regime jurídico de servidores de estados e municípios que prevêem isso. Então, tem que fazer uma revisão no regime jurídico de servidores, tirar alguns benefícios ali que são considerados ali do ponto de vista federal, que está previsto na legislação federal, excessivos. Limitar o crescimento de despesas também. Então, o Estado ali, ele poderia, uma das medidas possíveis, né, era implantar um teto de gastos estadual. Alguns estados têm hoje teto de gastos, é o caso do Piauí, por exemplo, é o caso de Goiás e outros estados. Pode fazer leilões de pagamento, de resta a pagar, para tentar reduzir, né, as obrigações, ganhar aquele fôlego financeiro. Também alguns estados ainda não tinham, né, por incrível que pareça, uma gestão financeira centralizada ali no Poder Executivo, então isso é obrigatório, e a criação, como eu já falei, do regime de previdência complementar. Então esse é um leque de medidas previsto na Lei Complementar 159, não necessariamente todas elas, né, tem uma quantidade, mas que seja suficiente, né, para comprovadamente demonstrar que o Estado, com essas medidas, vai sair daquela situação de precariedade e chegar ao equilíbrio fiscal. Além disso, isso não ocorre assim, sem nenhuma supervisão, sem nenhum controle. É o contrário, né? A partir do momento que aceita o pedido de adesão fiscal de determinado Estado, é criado o que se chama de Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, Conselho de Supervisão do RRF. E ele é composto por 3 membros titulares e 3 suplentes. Então, determinado Estado aderiu ao regime, é criado imediatamente um conselho de supervisão. E esses 3 membros, eles, pelo requisito legal, precisam ser técnicos, com experiência, né, profissionais com experiência, com conhecimento técnico nessas áreas de gestão de finanças públicas, recuperação judicial de empresas, gestão financeira ou mesmo recuperação fiscal de entes públicos, né? E esses 3, dentre esses 3 membros e seus respectivos suplentes, um deles é indicado pelo ministro da Fazenda, um é indicado pelo Tribunal de Contas da União, dentre auditores federais de controle externo, e o outro é indicado pelo próprio Estado em recuperação. Tá? Então, eles vão ficar ali em dedicação exclusiva para a supervisão do regime de recuperação fiscal. Então, tem alguém do TCU, alguém do próprio Ministério da Fazenda e alguém do Estado que entra e pede a recuperação. Eu falei da dedicação exclusiva, mas se tiver 2, 3, 4 regimes de recuperação fiscal ocorrendo ao mesmo tempo no Brasil, obviamente de diferentes estados,
esses membros, por exemplo, o indicado pelo Ministério da Fazenda, o indicado pelo TCU, podem ser a mesma pessoa, né? Pode estar trabalhando em 2, 3, 4 regimes. É o caso hoje do colega lá do Auditor Federal de Controle Externo, TCU, que está participando, é o mesmo, né, que participa dos regimes de recuperação fiscal que estão aí em andamento. E aí esse conselho de supervisão, né, que é responsável pelo acompanhamento dessas medidas de ajuste, pela realização da classificação do desempenho do Estado, ele tem ali uma série de atribuições que também estão previstas na lei, né, e aí a gente pode falar, né, de acompanhar a elaboração do plano, acompanhar as contas do Estado, ele tem que ter acesso direto aos sistemas informatizados, uma série de prerrogativas, acesso total a informações, tem né, para poder permitir, né, o apoio administrativo, tanto ali no âmbito federal quanto no âmbito do próprio Estado, né, do Poder Executivo. As despesas do Conselho de Supervisão, elas são custeadas pela União, né, e a presidência desse conselho é sempre do titular, do representante indicado pelo Ministério da Fazenda, né, mas as deliberações são adotadas por maioria simples, o que acaba implicando que a União, né, tem maior peso nas decisões do Conselho de Supervisão, né? Como eu falei, né, o regime de recuperação fiscal ele é visto como uma concessão da União em prol dos estados endividados, né? Então, ela fica ali com a maioria, né? Embora um seja membro, né, um indicado pelo próprio governo, Ministério da Fazenda, e outro seja indicado pelo Tribunal de Contas, o que tenta aí dar um certo equilíbrio, né, nessas deliberações do Conselho de Supervisão. E ele vai fazer, o Conselho, a classificação do desempenho de acordo com os critérios e indicadores previstos no plano de recuperação fiscal, né, do cumprimento das metas, dos compromissos fiscais, e também dos indicadores previstos na própria Lei Complementar 159, no anexo lá, né? O anexo da 159 trata tais classificações, né, de indicadores relacionados às vedações, às medidas de ajuste, também um indicador fiscal, né, que inclusive todos os estados são avaliados já pela STN, normalmente em relação a esse indicador fiscal. E aí o desempenho é um resultado direto dessas notas. Só para de exemplo, aqui no gráfico que eu tirei do ano passado, do Tesouro Nacional, mostrava quais eram as notas de todos os estados, né, aqui naquela situação fiscal, né. Isso também é utilizado ali para a classificação do estado no regime de desempenho, né, no regime de recuperação fiscal. E aí, para encerrar, aqui, né, já falei aqui do avaliamento da monitoração, tem que falar também do término, né, quando é que acaba, né, o regime de recuperação fiscal de determinado estado, né. Então, ele pode se dar esse término por de dois modos. Um é o chamado encerramento, né, e o outro é a extinção. O encerramento, ele é aquele natural, né, ocorre, né, quando tem considerado mais natural, né, quando tem um exaurimento do objeto, realmente, assim, eu já fiz todas as medidas, já cheguei ao equilíbrio fiscal, está resolvida a situação, ou quando acaba o prazo, né, o prazo máximo ali que eu falei são de 9 anos, previsto na lei, né, 9 exercícios financeiros, então esgotou o prazo ou resolveu a situação, o regime de recuperação fiscal ele é encerrado. Ou também se o Estado pedir, né, para sair. O Estado pode pedir para sair do regime de recuperação fiscal, deixa de ter os benefícios, mas também deixa de ter lá as vedações, né, as obrigações para com o regime. E, eventualmente, fica com a sua situação de precariedade fiscal. Agora, por outro lado, um quase punitivo é a extinção do regime de recuperação fiscal, que vai se dar por inadimplência do Estado, né, ou então quando o Estado, por exemplo, faz o que é vedado no regime, que é judicializar a dívida com a União, ou inadimplente com a obrigação do regime por 2 exercícios, né, avaliado lá pelo Conselho de Supervisão. Então, como punição, o regime de recuperação fiscal ele é extinto, o Estado não vai poder receber garantias da União por 5 anos. Então, essas são duas condições aí, né, de extinção do regime de recuperação fiscal e os dois modos, né, de término do regime de recuperação fiscal, bastante simples nesse caso.
E, enfim, era basicamente isso o conteúdo, né, do regime de recuperação fiscal, mas vale falar que dos 4 estados, né, que entraram no processo até agora, né, de tentar, né, entrar no regime de recuperação fiscal. Né? O primeiro foi o Rio de Janeiro, ainda em 2017, eu falei lá da privatização da SEDAI, né? Ele fez um pedido de adesão e foi aceito em 2017, mas, né, ele acabou esse regime de recuperação fiscal em 2020 por questões do Rio de Janeiro lá, que era um prazo menor previsto, porque era ainda sob a legislação anterior, né? E aí, não modificado, né? Que a lei complementar foi bastante modificada. E aí, em 2021, ele entrou com um novo pedido de adesão, né? Teve a avaliação dos requisitos, uma reapresentação do plano em 2022 e atualmente ele está com um plano cuja vigência se iniciou em 2022, ou seja, que vai até 2031. Então, o Rio de Janeiro é o único que está com um plano de recuperação, com regime de recuperação fiscal em andamento. Né? Goiás teve um curioso, né? Ele entrou na justiça para tentar comprovar que tinha condições de entrar no regime de recuperação fiscal, porque ele não estava exatamente cumprindo ali todos os indicadores sobre a avaliação da União. Né? Então, ele estava nessa disputa, a princípio conseguiu, né, apresentou, foi aprovado pelo Ministério da Economia, teve o início da vigência em 2022, aliás, eu falei o Rio de Janeiro, mas também o Goiás e o Rio Grande do Sul estão, né, no regime de recuperação fiscal. Em 2030 acaba, né? Acaba que o prazo dele é antes do Rio, porque o Rio teve essa saída, né? Que ele pediu para sair para poder reapresentar com novas condições. O Rio Grande do Sul também foi depois de Goiás, mas já teve um processo mais rápido, entrou, começou a vigência também em 2022 e vai até 2030, né? O plano de recuperação fiscal dele, né? E a vigência dos benefícios. E Minas Gerais é que estava no processo, né? Pediu adesão em 2022, mas ainda não tinha saído, né? Não tive agora notícias recentes, ele acabou entrando, né? Embora essa semana não confirmei lá, né, esses últimos 2 meses, mas imagino que Minas Gerais ainda não tenha completado esse processo para iniciar o regime de recuperação fiscal. Mas são esses 4 estados que estão envolvidos, né, basicamente nessa situação do regime de recuperação fiscal. Desde o início ele já foi, né, a gente pode dizer, confesso, pensado muito para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul e para Minas Gerais, né? E aí, como eu disse, Goiás também falou, opa, eu também estou nessa situação, preciso desses benefícios, né? E conseguiu entrar aí também no regime de recuperação fiscal. Bom, basicamente era isso, professor, aqui que eu tinha, estou à disposição para responder eventuais questões, professor e os alunos, mas reitero a satisfação. Muitíssimo obrigado, Donato. Perfeito, impecável. Não poderíamos esperar nada diferente aí da sua colaboração que vai agora para o nosso canal do Direito Financeiro Levado a Sério e também é uma enorme contribuição para os nossos grupos de pesquisa de orçamentos públicos, planejamento, gestão, fiscalização e também de federalismo fiscal. Obrigado, espero que mantenha sempre essa disposição de colaborar conosco. Agradeço muito. Vou encerrar aqui a gravação, mas nós continuamos com os nossos alunos. Muito obrigado, Donato. Para encerrar, como é que faz aqui? A gravação. Não, peraí, só um minuto. Opa. Só um minutinho aqui, encerra. Encerra isso.